Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Preveste com resoluções de exercício. Na aula de hoje estaremos resolvendo exercícios de Química Ambiental. Eu sou Priscila Morim, sou aluna de licenciatura em Química na Universidade Católica de Pernambuco e estaremos juntos nessa resolução. Vamos lá? Então vamos agora para a primeira questão, que é do Enem 2013, que diz: Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm o potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas. Então, vamos analisar a questão. Ele quer saber uma das principais fontes de poluição do ar. É interessante a gente ver na questão que a química verde ela tem como função eliminar ou reduzir o uso e a geração de substâncias nocivas a quem? À saúde humana e ao meio ambiente. Então, com base nisso, a gente vai procurar aquela fonte de energia que vai agredir tanto a saúde humana como ao meio ambiente. Começamos na letra A, que ele fala das hidrelétricas. As hidrelétricas, elas geram CO2, que é o dióxido de carbono, e o gás metano, que é CH4, que são gases que prejudicam o meio ambiente, mas eles não são nocivos à saúde humana. Então, essa questão a gente tem que prestar bastante atenção, porque por mais que ela tenha efeitos prejudiciais ao meio ambiente, ela não possui efeitos que prejudicam a saúde humana. Então, essa alternativa ela não está correta. Na letra B, diz fontes de energia solar. Fontes de energia solar, eles não produzem nenhum efeito negativo nem à saúde humana, nem ao meio ambiente. Então, também não é essa a alternativa. Letra C diz usinas geotérmicas. As usinas geotérmicas, elas também não produzem nenhum efeito negativo nem à saúde humana, nem ao meio ambiente. Na letra D diz termoelétricas. Bom, as termoelétricas, elas funcionam com a queima de combustíveis fósseis, gerando assim gases nocivos tanto à saúde humana como ao meio ambiente, pois os gases que são liberados no ar, como por exemplo o óxido de enxofre, o carbono e o nitrogênio, eles são prejudiciais, pois podem provocar chuvas ácidas e até mesmo pode agravar o efeito estufa, sendo assim prejudicial tanto ao meio ambiente como à saúde humana. Então, essa alternativa está adequada com o que a questão pede. Na letra E, fontes de energia eólica. Bom, fontes de energia eólica também não produzem efeitos negativos, nem ao meio ambiente, nem à saúde humana. Então, a alternativa certa é a letra D, que diz que são as fontes de energia termoelétricas. Vamos agora para a próxima questão, que diz: leia o fragmento a seguir para responder a questão. Artesão expõe peças feitas com materiais reutilizados em Santarém. Um artesão de Santarém, no oeste do Pará, que trabalha retirando materiais das ruas da cidade e transforma em mobílias, está com exposição no Terminal Fluvial Turístico, TFT. O objetivo da exposição, segundo Heracildo dos Anjos, é mostrar que os materiais descartados por muitos podem ter outros fins que não são os lixões ou ruas do município. Anjos trabalha com os 2 filhos e um irmão no ramo de reutilização há pelo menos 10 anos e ressalta que esse tipo de trabalho contribui para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. É um trabalho muito fantástico, ajuda o meio ambiente, a cidade e a sociedade limpando tudo. É uma coisa muito boa. Todo ser humano deve fazer a sua parte para um meio ambiente mais limpo. Na notícia acima, o trabalho do artesão é classificado como reutilização. No entanto, poderia ser reciclagem. Assinale abaixo a alternativa que melhor justifica essa opção. Bom, para responder essa questão, vamos analisar qual é o trabalho dele. Diz aqui no texto que é retirando materiais da rua da cidade e transformando em mobílias. Então, por que não seria a reutilização e sim seria a reciclagem? A reutilização ela consiste em pegar um material que foi descartado e utilizá-lo novamente, ou para a mesma função ou outra função. Já a reciclagem ela vai pegar um material que foi descartado e transformá-lo em outro material.
Então vamos analisar as opções em que se encaixa melhor. Diz que seu trabalho retira materiais das ruas da cidade, mas isso não justifica o porquê seria reciclagem e não reutilização. Na letra B diz: reciclagem consiste na transformação dos resíduos em novos produtos. Sim, então essa a gente já sabe que está correto. Na letra C diz: o artesão contribui para deixar um ambiente mais limpo e mais saudável para todos. Essa alternativa ela não tem relação com o que a questão pede, então também não é. Na letra D diz: os materiais que o artesão utiliza não são comprados no comércio ou na indústria. Também não tem relação com a reciclagem. Na letra E diz que o trabalho do artesão minimiza a quantidade de resíduos que vão para o lixão. Bom, a questão ela quer saber o porquê seria reciclagem e não reutilização, como o texto ele fala. Então a questão que mais é adequada é a letra B, que é a alternativa correta. Então nessa questão a gente precisou ter conhecimentos básicos de reciclagem e reutilização. Então foi uma questão relativamente fácil, que bastava prestar atenção e ter esse conhecimento básico. Vamos para a próxima questão? Vamos agora para a questão 3, que é da PUC 2003, que diz: para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, devemos, afirmativa 1, evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos de água. Afirmativa 2, incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo. Afirmativa 3, exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. E afirmativa 4, estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas. Então vamos ver. Na afirmativa 1 diz que evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos de água. Sim, é essencial isso, que uma das principais fontes de poluição da água são os esgotos que são direcionados aos rios. Na afirmativa 2 diz incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo. Também, que isso com certeza irá diminuir a poluição do ambiente aquático. Na afirmativa 3 diz exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. Não, gente. De forma alguma, por mais que o lixo ele seja biodegradável, não podemos direcioná-los aos mananciais de água, porque irá poluir da mesma forma, mesmo sendo lixo biodegradável. Então, essa alternativa, essa afirmativa, ela está incorreta. Na alternativa 4 diz estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Também, com certeza. Então, a única afirmativa que está incorreta é a afirmativa 3. Então, vamos ver qual alternativa possui a 1, a 2 e a 4 como correta, que é a alternativa B. Então, a alternativa correta é a letra B. E agora, por fim, a quarta e última questão, que é do Enem 2017, que diz: para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feito de concreto. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a alternativa A, impermeabilização. Alternativa B, diminuição da temperatura. Alternativa C, acumulação de matéria orgânica. Alternativa D, alteração do pH. Ou E, salinização. Bom, vamos por etapas. Primeiro, analisando a alternativa A, que diz impermeabilização, temos que saber o que é a impermeabilização do solo. Isso ocorre quando o solo ele é tampado, de maneira que não ocorre a entrada de nenhum líquido. E o concreto ele faz isso no solo. Ele impede que água ou qualquer líquido ele entre na terra e seja sugado. Então, em áreas que não possuem concreto, a água ela vai poder ser absorvida naturalmente. Ou seja, a impermeabilização ela vai ser evitada. Então, faz sentido que seja essa a questão, porque ao fazer áreas vazadas com grama, essas áreas que possuem grama vai receber a água, vai sugar o líquido e vai evitar que esse concreto ele impermeabilize esse solo completamente.
aumentando assim a infiltração da água no solo e diminuindo também o escoamento. Então, essa alternativa ela está correta, porque é justamente o objetivo que as construtoras elas estão tendo para minimizar os impactos causados no local. Porque ao construir um piso tradicional de concreto, como mostra a imagem 1, vai causar a impermeabilização do solo. E ele fazendo dessa segunda forma, como mostra a segunda imagem, vai fazer com que haja infiltração no solo, como eu já falei, e assim o impacto nesse local ele com certeza será diminuído. A alternativa correta, letra A. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!